O Regional Rural. Bom dia! Muito bom dia, 1 de abril de 2026, começa aqui o mês, mais um período, ou seja, vamos entrar no segundo trimestre do ano, e um bom dia especial para o Distrito de Aveiro, que agora está em simultâneo connosco através da Rádio Soberania, graças à parceria que temos com a Rádio Soberania, alargando assim o auditório em termos de FM, uma vez que a nível nacional estamos nos canais habituais do Facebook, com imagem, o mesmo acontece com o canal do YouTube. Hoje eu pedi ao engenheiro Firmino Cordeiro se há quem pense agricultura no presente e também numa perspectiva alargada em termos de futuro, não fosse a Associação dos Jovens Empresários, é a AJAP. Por isso convidei ao engenheiro Firmino Cordeiro para nos ajudar a perceber que raio do mundo é este em que nós estamos a viver, em pleno século XXI, no ano 2026, em que guerras, alterações climáticas, economias frágeis, dificuldades extremas para a agricultura, principalmente para os territórios rurais em Portugal. E levou precisamente a AJAP a enviar uma carta apelo ao Primeiro-Ministro. Tenho comigo o Firmino Cordeiro, bom dia, obrigado por mais uma vez acordar um pouquinho mais cedo para estar connosco, nos fazer companhia e ajudar a entender, afinal de contas, o que é que se está a passar. Bom dia, engenheiro. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar entre vós, é um gosto, obviamente, cumprimentar todos todo o vosso auditório e nosso, este programa é dos agricultores, mas também é da sociedade, e eu acho que a sociedade está cada vez mais a olhar para ele, porque devido à qualidade dos seus convidados, devido aos temas que aqui são debatidos, e este não é mais este é um tema transversal a todos os problemas que nós agora enfrentamos. Não chega, sei lá, os incêndios e as cheias, ou não chegaria porque as coisas continuam extremamente delicadas. É evidente que já estamos com uma guerra há mais de 4 anos e aprendemos a conviver com ela, embora também tenha, obviamente, alguma repercussão na vida dos agricultores em Portugal, que é a guerra na Ucrânia, mas esta efetivamente agora com o Irão complicou-nos em demasia as contas a todos os cidadãos deste país, quando temos de ir à bomba de combustível todos os dias, e ainda mais aos agricultores, porque é mais um extra, mais um excesso no preço que temos a pagar pelo gasóleo verde, e que teimosamente eu acho que ainda o Estado português tem de tomar mais algumas medidas para aliviar a vida dos portugueses em geral e dos agricultores em particular. Mas não é só o combustível, também são alguns combustíveis fósseis que dependem do transporte, mas também dependem do bloqueio, no Estreito de Hormuz. Portanto, há todo um conjunto de situações que se enrolam quando o preço do combustível atinge valores superiores a 20-30% daquilo que era o preço habitual, já de si alto e talvez dos preços mais altos na Europa. Portanto, estas guerras são de facto, por um lado seriam desnecessárias na nossa maneira de ver, e por outro lado complicam a vida e de que maneira a um mundo cada vez mais sensível. E sensível por causa das alterações climáticas, ou seja, se há outro evento que nos transcende e de que maneira são as alterações climáticas. E contra estas há pouco a fazer, a não ser prevenir, acautelar, vigiar e tomar as devidas medidas antes de estarmos em cima dos pontos das épocas do ano mais críticas e tentarmos ou querermos conseguir resolver tudo quando a dimensão das tragédias, como é o caso dos incêndios, ou das cheias, ou da força das águas, ou tudo isso depois já não conseguimos acalmar, diminuir, atenuar, o que quer dizer que complica a vida e de que maneira a todas as pessoas, a todos os lesados, sejam eles agricultores, tenham eles outra atividade qualquer. Portanto, pagar estes prejuízos, mas nomeadamente pagar, indemnizar, restabelecer o potencial produtivo de quem perdeu praticamente tudo, torna-se extremamente oneroso. Daí é um apelo
o Sr. Ministro tem falado nisso e bem, tem alertado os colegas europeus, parece que há um consenso bastante grande em relação a isto, de que os seguros, portanto, os seguros podem vir a ser uma excelente solução para os agricultores, se nós tivermos, ou seja, se as companhias aderirem a um modelo que se exige por forma a que todos os agricultores na Europa possam aceder a um pacote de seguros com mais produtos de seguro, com mais coberturas, com mais abrangência e obviamente com algum apoio ao prémio que os agricultores pagam, porque não deixa, obviamente que é mais um custo, mas se existir algum apoio, os agricultores terão de aderir, e eu sou defensor que devia até existir um conjunto de seguros obrigatórios, por forma a que, porque senão depois oneramos todo o Estado, quando também, quem somos nós para exigir, mas exigimos as nossas vidas, a reposição das nossas vidas, e é lógico que o façamos, porque estão ali anos e anos de trabalho, de ligação a um determinado setor, que depois no ápice vemos ir tudo por água abaixo. Portanto, a questão das alterações climáticas é extremamente importante. E depois economias frágeis. Bom, a nossa economia, por mais que o Sr. Ministro das Finanças venha a anunciar uma folga, é uma economia sempre frágil, ou seja, em setores com muitas debilidades, e o setor agrícola é muito débil. Se nós temos agriculturas mais competitivas em Portugal, devemos continuar a promovê-las, devemos continuar a fazer com que elas sejam cada vez mais competitivas, mas depois temos outros modelos de agricultura mais frágeis que não podem nem devem ser abandonadas, porque estas também são o garante de algum combate, de alguma presença no território, de alguma proteção à biodiversidade, à agroeconomia, ou seja, nós temos aqui um conjunto de modelos de agricultura de montanha, de zonas mais difíceis, que em proteção das raças autóctones, em valorização deste nosso património cultural, paisagístico, que é extremamente importante que o país não pense em eliminar tudo isto. A floresta também não é a solução, porque quanto mais floresta nós tivermos, de facto, mais expostos estamos, a não ser que seja uma floresta extremamente organizada, mas o caos e a desordem acontecem quando as intempéries chegam. Portanto, temos de ter também muito cuidado, este mosaico de que nós falamos entre a agricultura, a pecuária e a floresta. Portanto, tem de existir aqui uma combinação de várias atividades, e também outras atividades que não são estas nesses territórios, porque elas também estão desprovidas desse conjunto de atividades que não são agrícolas, digamos assim, e que são importantes, porque quanto mais presença existir no território, maior é a vigilância civil, ou seja, das pessoas, por forma a vigilância e até o alerta e até o primeiro combate, quantas vezes são os proprietários, são as pessoas, seja do que for, os primeiros responsáveis. Portanto, nós somos de facto uma economia frágil, e quando acontecem estas hecatombes, tem de reunir, obviamente, o Conselho de Ministros mais do que uma vez, para ver onde é que vai conseguir arranjar meios para suportar isto. Eu concordo plenamente quando o Ministro da Agricultura diz é importante salvar quem perdeu praticamente tudo, porque já estava no setor e é preciso recuperar. Obviamente que sim. E agora entramos numa outra matéria que nós alertamos também no nosso comunicado, onde é que até pedimos a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que tem a ver com o investimento. Para os agricultores não jovens, digamos assim, já não abria uma medida há bastante tempo. Portanto, e se ela abre ainda em 25, já numa reta final do ano, ela foi prolongada algumas vezes. Portanto, o prolongamento da medida implica que os agricultores querem mesmo investir, querem tornar-se mais competitivos depois da ausência de mais do que um ano ou 2 anos até de abertura de medidas, a tal CI1 de investimento produtivo e modernização das explorações, o que quer dizer que, se há esse prolongamento, é quase um sinal que, se a dotação não chegar, podemos
juntar mais alguns meios por forma a que se possa contemplar o maior número de agricultores possíveis. Ela começou com 35 milhões, acrescentaram, chegou aos 100 numa junção de mais meios financeiros, mas ela ficou efetivamente muito aquém, tal a necessidade e tal o vazio de investimento. Nós assim não somos competitivos ou tornamos-nos menos competitivos, porque hoje esta atividade é muito exigente nos equipamentos, na tecnologia, na proteção às alterações climáticas, portanto, há todo um conjunto na energia, portanto, fontes de energia alternativa própria até das próprias explorações, sendo exigente, ela necessita de algum investimento. E o agricultor está disponível, porque nada disto é 100%, algumas delas não ultrapassam os 40% ou os 50%, o que quer dizer que o agricultor tem de colocar o outro montante e ele é por si só já elevado. Portanto, a agricultura, como diz o Sr. Ministro também muitas vezes, ela necessita de previsibilidade. E é contra essa falta de previsibilidade que nós às vezes falamos. É evidente, estamos numa situação extrema, estamos numa época muito delicada, mas este é um setor também muito delicado mesmo, não só por aquilo que ele representa, alimenta o país, exporta, hoje estamos mais competitivos, mas muito à custa de um esforço muito grande dos agricultores, porque eles vão ter de se virar sem os apoios, ou seja, mas olhando para o lado, para a vizinha Espanha, onde é que as coisas acontecem com mais celeridade, a economia também será frágil, mas atendendo à dimensão e atendendo a uma estratégia também que o Estado tem, e os outros da União Europeia, a grande maioria da regionalização, conseguem arranjar meios para acudir mais facilmente, com mais celeridade, aos combustíveis, aos fatores de produção, às calamidades, ou seja, nós aquilo que pedimos é mais alguma celeridade, se possível, para repor, mas depois também, ao nível do investimento, quando as coisas estão previstas, obviamente que isso causa alguma frustração, algum desânimo, e perante estes cenários, eu pergunto quais são os jovens, mesmo em explorações relativamente competitivas, que querem continuar a olhar para a agricultura como um setor extremamente importante. Eles têm bem a noção disso, que é um setor extremamente importante, só que também queremos ter um Estado, um governo, uma Assembleia da República, alguém que também fale por nós, porque efetivamente nós somos um número pequeno, não chegamos aos 200 mil agricultores hoje em Portugal, ultrapassamos alguma coisa quando são agricultores, outros que nem vêm à ajuda anual a que temos direito, que todos os agricultores da Europa têm direito, mas nós precisamos de mais vozes, e as grandes vozes que nós no fundo pedimos auxílio são os nossos próprios consumidores, aos nossos cidadãos urbanos, para que percebam que quando nós reivindicamos é porque as coisas estão extremamente delicadas, e sendo elas delicadas por natureza e agravadas pelas alterações climáticas, torna-se um setor extremamente imprevisível, mas muito mesmo imprevisível, e perante este cenário é um setor muito exigente em termos de investimento, pergunta-se quem é que ainda consegue ter força, coragem, arrojo e vontade de investir quando efetivamente as coisas acontecem. Portanto, ou temos melhorias no sistema de funcionamento até de dificuldades nos próprios organismos, em alguns organismos do Ministério. O Ministro tem dito algumas vezes, ele fala do ICNF e bem como fala da IAPA, portanto, ou seja, alguns atrasos em todo o processo, e depois a crescer a tudo isto, alguma falta de meios. Por exemplo, e termino esta nota introdutória com isto, para os jovens agricultores que tivemos um ano e alguns meses aberta as candidaturas, nada a reclamar. Eu acho que o Ministro cumpriu aquilo que vem dizendo sempre, o revestimento é efetivamente uma prioridade, mas tememos que 2026 e 2027, antes do novo quadro comunitário de apoio, as coisas ficam mais difíceis, estamos-nos a basear nos instrumentos financeiros, através do Banco de Fomento e depois de toda a banca comercial, mas estamos a falar de investir
a crédito, a empréstimos, digamos assim. É evidente que qualquer outro empresário noutra área vai dizer, mas a nossa vida é praticamente essa, também existem alguns projetos, mas são em menor monta. Mas lá está, nós temos de olhar para as particularidades deste setor. É um setor a céu aberto, um setor exposto a todo o tipo de alterações climáticas, é o mais exposto de todas as alterações climáticas, sem um sistema de seguros muito eficiente e com um Estado relativamente frágil em termos económicos, que depois vai ter dificuldade em acudir quando as coisas acontecem. Para isto provoca mesmo algum desânimo no setor, e isto é preocupante porque nós atingiram-se patamares de produtividade, de produção, de qualidade, reconhecida a nível internacional de Portugal e que nós devemos manter e não permitir aquela expressão que se utiliza aqui no nosso comunicado, numa queda em espiral que ninguém quer que aconteça e de um desânimo generalizado do setor que também ninguém quer que aconteça. Engenheiro, relativamente aos apoios, vários empresários dizem, ok, são linhas de crédito, mas de apoio pouco ou nada têm, são linhas é que nos ainda vão afundar mais, porque nós vamos nos endividar mais sem a certeza de conseguirmos recuperar o dinheiro para depois cumprir os nossos compromissos. Obviamente, todos nós temos em relação a isso. Uma coisa é nós termos a nossa vida perfeitamente organizada, sem termos de acautelar intempéries que aconteceram há pouco tempo, sejam elas quais forem, não tendo dívidas à banca fruto de investimentos que tivemos de comparticipar com apoio nos projetos, a 40% ou a 50% da nossa parte, e quando nos dizem agora daqui para a frente, vocês vão ter de investir a crédito, mesmo com um período mais alargado de pagamento da dívida, do valor, e até com juros a tocar o zero. Depois é evidente que temos as taxas Ibor e outras taxas que os bancos comerciais depois também aplicam, que é a vida deles, obviamente. Portanto, esta solução não é a melhor solução. Eu digo com toda a sinceridade, há poucos meios, e por exemplo a instalação de jovens agricultores 26, 27, vai ser tudo através dos instrumentos financeiros, mas se houvesse pelo menos a possibilidade de manter o prémio inicial de 25 ou 30 mil euros para um embate inicial e as pessoas iam investir de alguma forma, isto no caso dos jovens, para os outros agricultores que já estão que têm essas dificuldades, ir a crédito é acrescentar mais dificuldades e não cumprir é fechar a exploração. Sem dúvida. É menos uma empresa agrícola e elas, as mais pequenas, têm desaparecido a um ritmo bastante grande, portanto, as pequenas explorações, e ninguém quer, acho que ninguém quer no país que as médias ou as grandes também desapareçam. Esse tipo de problemas. É a nossa agricultura, é a nossa produção, é a nossa soberania alimentar, é o nosso território que está em causa e parece que ninguém olha para isto. Eu costumo dizer que nas últimas décadas os nossos governantes têm governado de costas voltadas para a Espanha, para este território que é mais de 80% do território, onde reside apenas 20% da nossa população. Eu acho que por este andar, esta mancha de território pode ir aumentando, pode se tornar cada vez mais frágil e o número de residentes, o percentual, ser ainda menor. Eu não sei se é isto que nós queremos para o nosso país, um país à beira-mar, plantado, florido, como tantos poetas o cantam e o escrevem, e se é isto que nós queremos para, efetivamente, para o nosso país. Eu acho que tem de haver aqui, não se trata de solidariedade, trata-se de repor aquilo que efetivamente é estratégico para o país e as crises como o Covid e como as guerras já demonstraram que cada país no mundo tem de ter o seu grau de autoabastecimento alimentar, porque se ele for muito pequeno, depende de quem? Depende de compras, e as compras hoje estão caras. As ações efetivamente estão caras e o dinheiro esse também está caro. Um abraço grande e uma boa Páscoa para si. Muito obrigado por esta reflexão e por esta forma tão clara como colocou as diversas situações que afetam o setor.
Engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, hoje a analisar-nos a situação em que o setor vive e, como diz o comunicado enviado ao Primeiro-Ministro, vive no fio da navalha. Agora, o mundo rural tem voz, em simultâneo para o distrito de Coimbra e Aveiro. Regional Rural, na Rádio Regional do Centro em Coimbra e Rádio Soberania em Aveiro, a partir das 7h30